A gente nunca pensou necessariamente nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Quando a gente começou a ver forte essa questão realmente de mudar para um outro país, a gente pensou assim, bom, qual país seria legal para a gente poder continuar nossa progressão de carreira, né? Criar patrimônio, que é um negócio que a gente preza muito aí, pensando em aposentadoria, né? Geração de patrimônio, e dar um futuro legal para a nossa filha, né? E aí, o primeiro país que veio na cabeça foi os Estados Unidos, pensando no conjunto de fatores. Vamos lá para a primeira pergunta de cara. Como que vocês me acharam? Como é que foi em fase da mudança para os Estados Unidos vocês estavam? E o que eu falei ou ensinei para vocês ali que chamou a atenção de vocês? A gente já estava com o processo aprovado e a gente estava na época procurando vídeos assim falando sobre custo de vida nos Estados Unidos. E aí, dentre os vídeos que estavam ali, a gente achou o seu e o que chamou a atenção foi porque você, assim, em relação aos outros, você trouxe uma visão muito realista, assim, pelo menos a nossa perspectiva parecia algo muito realista, assim. Principalmente falando para alguém que tem uma estrutura familiar, com criança, e você trazia ali detalhes, assim, bem aprofundados, em questões que em outros vídeos eu não tinha conseguido ver aquela preocupação, né? E também chamou a atenção a boa comunicação, né? Sempre faz tudo muito bem estruturado, assim, passo a passo, certinho. E aí foi o que acabou prendendo a gente, né? Esse foi o primeiro vídeo que a gente viu, né? Sim. Aquele de custos lá. Ana, obrigado. Aquele que eu falo de custos de vida, tal, detalhe direitinho, família de 4 pessoas, família com menos. Ah, legal. Cara, deu um trabalhão fazer aquele vídeo, mas foi legal, foi bacana. Bom. Eu também achei, eu fiquei orgulhoso, sabe? Sabe aquele vídeo que você fica orgulhoso, assim, nossa, que bonitinho que ficou isso aqui. Preciso refazer ele, preciso dar uma atualizada, né? Os custos deram uma subida esses dias aí, enfim, por causa da inflação, vocês devem imaginar, né? Mas bastante válido, ainda tem muita informação boa ali. Conta um pouco mais de vocês, então, né? Se apresentem aí para todo mundo, aonde vocês moram no Brasil, qual a profissão de vocês. Eu fiz carreira SAP, né? SAP, para quem não sabe, é o nome de uma empresa alemã que produz software como produto, né? E o principal produto de software dessa empresa é o sistema de gestão empresarial que recebe o mesmo nome, SAP. Existem 3 carreiras basicamente bem comuns aí nesse ramo de SAP, ou você é existem outras, mas as 3 mais comuns são ou você se desenvolve como um desenvolvedor SAP, alguém que codifica mesmo para essa tecnologia, né? Ou você escolhe um módulo do SAP que é correspondente a um processo de uma empresa e você se especializa naquele módulo, que foi o meu caso, né? No meu caso, eu me especializei no módulo de controladoria e também você pode ser um gestor, né? Você pode ser um gestor de projetos, enfim. Eu acho que o bacana comentar também é que a SAP é uma ferramenta muito global, né? Muitas empresas usam um sistema assim que basicamente é a espinha dorsal da empresa, né? E muitas empresas usam, inclusive as americanas. Então, você ser consultor de SAP é uma coisa muito valiosa para os Estados Unidos, com certeza. E você, Eda, conta um pouco sobre você. Eu sou psicóloga. Agora, né, atualmente, eu estou trabalhando mais online. Então, já pensando na mudança e depois, né, teve a pandemia também. Então, logo que a gente foi aprovado, eu ainda tinha alguns pacientes presenciais e pensando nessa ideia de sair do país, eu estou focando muito nessa relação do paciente online agora, né? Eu já estou fazendo eu já fiz, na verdade, essa mudança de agenda, né? Que minha agenda era presencial e agora é online. E você falou da pandemia, então, desde a pandemia, quando vocês já pensaram em mudar para os Estados Unidos, veio de antes? De quando que veio essa vontade? A gente nunca pensou necessariamente nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve o objetivo de, em algum momento, continuar a vida, né, fora do país. Ter essa experiência, né? Ter essa experiência, exatamente. Assim, muito como objetivo pessoal mesmo, de tentar ser bem-sucedido em um outro lugar, falando um outro idioma, com uma outra cultura. Que outros países vocês pensavam assim? E por que depois acabaram... Tanto a Ieda pela família dela, quanto eu pela minha, a gente tem direito à cidadania italiana. A gente está fazendo esse processo de cidadania italiana agora. O meu deve sair agora no final do ano, e daí um pouquinho mais para frente. Mas a gente também tinha a opção de fazer imigração para um país europeu. Quando a gente assim começou a ver forte essa questão realmente de mudar para um outro país, a gente pensou assim, bom, qual país seria legal para a gente poder continuar nossa progressão de carreira, criar patrimônio, que é um negócio que a gente preza muito aí, pensando em aposentadoria, né, geração de patrimônio, e dar um futuro legal para a nossa filha, né, para a Alice. Assim, na verdade, foi até antes disso, então a gente pensava nisso já, assim, quando a gente tiver um filho, né, a gente conseguir dar uma progressão legal aí para a criança também, ou para as crianças, né? E aí, o primeiro país que veio na cabeça foi os Estados Unidos, pensando no conjunto de fatores, né? Além disso, é um país que tem
uma cultura muito voltada para o individualismo, né, em detrimento do coletivismo, que é algo que a gente também gosta bastante, se aproxima bastante. Obviamente, já se tornou muito mais coletivista nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas se você olha para o panorama mundial, ainda é um país que é ali o berço do capitalismo, né, onde que a gente vê muito mais essas relações aí de crescimento individual, né, focado nas famílias e tudo, relação de mérito, né, muito forte. Então, a gente pensou assim, bom, por que não tentar primeiro os Estados Unidos, né? E não dando certo, assim, a gente vê outras opções. Mas como que se vai para os Estados Unidos, né, legalmente falando, né? E aí tinha um amigo nosso que estava voltando dos Estados Unidos, passou um tempo lá, estava voltando, e quando ele estava nos Estados Unidos, ele conheceu o visto EB2NW, e aí foi que a gente começou a pesquisar. Isso aí já faz quase 4 anos. Né? Aí fiz uma consulta com um escritório, desses aí que cuidam desse processo de imigração, e ali eles deram para a gente uma probabilidade entre 50% e 60% de aprovação. E aí, dado o investimento que seria necessário, que eu fiz o cálculo na época, considerando esse percentual de chance, eu falei, bom, relação risco-retorno favorável, né? Então dá para tentar. Isso foi quando? Em 2020? 2020 foi quando a gente começou a conversar sobre isso. Entendi. Né? E aí, até contratar o escritório, montar o processo todo, aplicar, enfim, é um processo bastante longo. Né? Acho que a tomada de decisão, assim, é o momento com o escritório, né? A partir do momento que você faz a conversa com o escritório, que você tem essa porcentagem, isso ajudou muito a gente, de fato, falar, tem chance, né? E aí, tomar, de fato, a decisão. É algo que a gente conversa desde quando a gente namorava, assim, bastante. A primeira foi Canadá. Vocês sabem que é parecido comigo, assim, não que a gente conversava tanto, assim, mas eu sempre tive essa vontade de... Era mais pensando em carreira, eu acho, né? Assim, trabalhando ali naquela empresa, na mesma empresa que eu trabalho hoje aqui, trabalhando no Brasil, e é uma empresa muito internacional, e eu pensava assim, cara, eu quero essa experiência fora do Brasil na minha carreira, né? Porque antes, depois do ensino médio, eu fui morar no Japão, mas fui lá ser operário, tal, não era na minha carreira. E foi muito força desse casal de amigos também, né, que incentivaram muita gente a fazer esse processo nos Estados Unidos. Essa conversa, como a Eda comentou, com o escritório, e entendendo assim que, por mais que seja um processo que é bastante custoso, leva muito tempo, quando dá certo, a chance de bom retorno no médio e longo prazo ela é bem grande, né? Então, foi a decisão acertada, né? No final das contas. Bacana. Como é que é a sua estrutura familiar? Como que vocês vão mudar? Eu sei que vocês têm uma filha, né? Isso, então, somos nós dois e a nossa filha de 3 anos, né, Alice, e somos nós 3 aí que migramos, né? O interessante desse visto, do EB2NW, é que ele dá direito a green card para a família toda, e a Eda também tem autorização para trabalhar lá, né? Enfim, ela pode seguir, pode estudar, pode trabalhar. A Alice também, enfim, tem permissão para fazer todas as atividades aí normais ali do dia a dia também no país, né? Até os 21 anos ela, enfim, acompanha a gente nesse visto aí também. Realmente, assim, em termos de o status que você vai ter imigratório, é excelente, né? O green card, assim, eu tenho o green card hoje desde 2022, antes eu era um visto, né? Eu tinha o visto L1, que é o visto de transferência empresarial, as pessoas que fazem intercâmbio pela empresa, né, conseguem esse. No meu caso, não foi intercâmbio em si, mas eu consegui esse visto aí, o L1, né? E a diferença é bem clara, assim, de você ser um visa holder versus você ter o green card, sabe? O green card, ele é muito mesmo parecido com o cidadão mesmo, é muito parecido, assim, em termos de direitos, o que eu tenho acesso, o que eu não tenho. A única coisa é que realmente eu não voto, eu não tenho algumas coisas que só cidadão tem mesmo. Tem algumas oportunidades de emprego, por exemplo, para trabalhar na FBI, assim, sabe? Você precisa ser cidadão. Mas fora isso, eu me sinto, assim, bem, assim, como se fosse um americano mesmo, assim, porque não tem diferença mesmo, né? Então é ótimo. O EB2NW, ele abriu essa porta aí, uma oportunidade muito bacana mesmo, em termos de status imigratório, você entrar aqui e viver uma vida bem normal, assim, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.